enquanto que ele vai resolvendo aqui, o pessoal que só vem hoje, enquanto que ele vai resolvendo para mim, aqui tem uma escada. O pessoal que chegou hoje, eu não vou dizer porque essa escada está aqui. O professor não repete aula. Aluno que falta na aula, o assunto cai na prova, o aluno corre atrás da informação, certo? Então, você que veio só hoje, que bom que você está aqui, mas procure alguém e pergunta por que essa escada está aqui. Vá buscar a informação, né? Apesar que a minha língua está coçando para falar, isso vai cair na prova da eternidade. Porque se você estiver em cima da escada, pergunta o que vai acontecer. Enquanto que as coisas não se resolvem aqui, eu lembrei de uma palavra grega, anamnese. Sabe o que é a palavra anamnese? É a palavra que significa trazer de volta a memória. Ana ali significa trazer de volta, e anamnese, então, memória. Trazer de volta a memória. Essa palavra é muito importante para nós cristãos pelo seguinte: nós temos informações, nós conhecemos muito da palavra de Deus, mas nós nos esquecemos no dia a dia, na nossa vivência. É por isso que semanalmente temos programações na comunidade de fé. Vocês têm grupos células, vocês têm as celebrações de fim de semana, vocês têm um ambiente onde a palavra de Deus é anunciada, e você pode achar que isso é normal, não é. É graça de Deus. Quando Deus fala, é graça dele, nunca é mérito nosso. Por isso tem palavras bem radicais que dizem assim: se hoje ouvir sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque o hoje, porque tu não sabes se amanhã Deus vai falar contigo. Quando Deus fala, eu vou usar uma expressão gauchesca, é pura bucha. Por quê? Porque se ele fala um negócio sério, rapaz, tem que responder a ele. E depois não tem desculpa. Vocês vão chegar lá no céu e vão dizer para Deus: eu não sabia. Sabe, até eu fui lá numa Bienal, mas o palestrante não explicou direito para você. Botar a culpa em mim. Não, nós não temos desculpa, porque nós sabemos. Só que nós temos que ser constantemente lembrados. Por isso o ambiente de comunhão é um ambiente de anamnese, de lembrança, de ser relembrado. Quantas vezes eu vou ao culto e a pregação não tem novidade? Eu já sei aquele conteúdo, mas é totalmente novo, porque fala de novo e puxa as orelhas. Sabe quando a gente leva aquela paulada nos dedos? O pregador sofre isso. Vai preparar um texto bíblico e vai ficar levando paulada no dedo, e depois tem que dizer para as pessoas. E a paulada também a gente passa adiante daí. Essa paulada no dedo, essa puxão de orelha, esse lembrar da memória, é amor de Deus por nós. Por isso a palavra fala sempre de novo. E mesmo que eu tenha a informação, eu preciso ouvir de novo. Quando me deram esse tema para essa Bienal, para falar sobre comunhão, esse povo participa em grupos célula. O pessoal todo final de semana estão lá reunidos. Tem um relacionamento entre eles. Eles conhecem o assunto. O que eu vou falar? Vamos abrindo textos bíblicos e ouvindo de novo aquilo que talvez a gente já saiba, mas que temos que ouvir de novo e sempre de novo. E se for novidade, amém também, porque aí a gente passa a ter essa informação. Então nós estamos... Só um pouquinho. Primeira palestra, isso aqui agora pelo pessoal que veio hoje. Nós falamos ontem de tarde que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que o pecado manchou essa imagem, prejudicando a nossa capacidade relacional, e em Cristo nós temos a redenção, portanto podemos aprender a nos relacionar dentro da boa vontade de Deus. A redenção resgata a boa vontade de Deus na criação. Na segunda palestra, nós falamos sobre o indicativo, aquilo que Deus fez por nós, e o imperativo, aquilo que Deus ordena a nós para que nós tenhamos uma vida conforme Ele tem pensado, porque é o melhor para nós. A vida de alguém redimido, salvo por Cristo,
Cristo é vivida em comunidade, tendo o amor como base e ações mútuas, uns aos outros. Qual é a palavra grega para uns aos outros? Legal. Não é aleluia, é alelos. Aliás, vocês cantam aleluia nas músicas, vocês sabem o que é esse negócio? É coisa de igreja, né? Aleluia. Mas sabe o que significa? Não vou dizer. O professor também manda pesquisar. Vamos pesquisar. É a forma saudável de satisfazer nossos anseios relacionais, a partir desse amor que vem em Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo atende a nossa necessidade da relação com Deus, a nossa sede de Deus. Mas Ele também atende a nossa necessidade de relação humana, porque Ele nos coloca em comunidade de fé. Por isso é muito estranho alguém amar Jesus e não querer estar na comunidade. Eu pergunto o que Jesus o cara ama. Não, porque hoje tem muitos Jesuses por aí. A pergunta é se é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia me coloca em comunidade. Como é que tu vai orar em casa ao Senhor Jesus, ter comunhão com Ele, com Sua palavra? Mas Senhor, os irmãos não querem não. Jesus vai te dar um privilégio, porque Ele te manda para a comunhão cristã. Não é opção. Você não tem escolha entre ir ou não ir. Se você ama Jesus, você vai. E naquele dia que está muito nublado, está muito assim, amargo, muito triste, muito cabisbaixo, vai. É uma ordem. E, gente, comunhão cristã é mais ou menos assim como quando a gente toma o propósito de caminhar. Quem aqui faz caminhadas diárias? Levanta a mão. Eu começo semana que vem. Quem faz? Quem vai começar semana que vem? Caminhar é bom. Caminhar é saudável. Mas qual é o passo mais difícil? É o primeiro. É sair do teu sedentarismo. Depois que você está caminhando é bom. Mas você tem que fazer um esforço para caminhar. Oração. Como é bom orar. Mas qual é a parte mais difícil? Começar. Depois que está orando é bom. Comunhão cristã é muito bom estar entre os irmãos. Mas qual é o passo mais difícil? Chegar lá. Então nós temos que fazer esse esforço da parte mais difícil. Depois somos abençoados. A terceira palestra, então, hoje de manhã, comunhão, o mandamento do amor. O meu mandamento é este, diz Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a parte mais difícil. Tá, que Jesus manda a gente se amar, tudo bem. Até ali eu diria show. Mas Ele tinha que complicar a nossa vida, dizendo, assim como eu vos amei. O indicativo aqui é eu vos amei. O imperativo é ameis uns aos outros. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele não pede para a gente se amar. Jesus não está dizendo, olha, seria tão bom se você gremista amasse teu irmão colorado. Seria tão bom se vocês se amassem. Olha, eu tenho um novo jeito de viver aí para ensinar para vocês. Vamos se amar. Não. Jesus diz, eu vos mando. É imperativo, é ordem, mandamento. Tem que ficar claro isso para nós, não é opcional. Só que aqui eu tenho que explicar o que é essa palavra amor que está lá no grego. O verbo agapao, de ágape, é o amor que nós temos dificuldade de entender. Porque na nossa língua portuguesa, a palavra amor, ela vem da perspectiva do sentimento. No português, o entendimento é assim, que eu amo alguém se eu me sinto bem com essa pessoa. Se eu tenho um bom sentimento por ela, se eu gosto dela, aí eu amo. Mas na língua grega, o verbo agapao é um pouco mais profundo, ele não implica em primeiro lugar em sentimento, mas em ações, em atitudes de amor. Isso foi muito libertador para o meu entendimento quando eu trabalhava com dependentes químicos. Nós moramos 9 anos dentro de comunidade terapêutica, em torno de 40 residentes, dia a dia convivendo com eles. E tem situações muito difíceis. Tinha dias que eu não queria ver um residente na minha frente. Se eu vontade era dar uma estrangulada num.
E aí eu entrava em crise até de fé, Senhor, eu não amo essas pessoas, o que estou fazendo aqui? Mas aí quando eu entendi que amor não é sentimento, mas que amor é atitude, peraí, eu estou aqui fazendo o que eles precisam, dando do meu tempo, do meu ouvido, da minha dedicação, dando conselhos, orientações, e mesmo que eu não sinta pela pessoa uma afinidade, uma simpatia, eu posso amar nas minhas ações. Então você tem que tirar do teu imaginário que eu só vou lá para o programa, para o grupo célula, só vou lá para a comunhão da celebração se eu estiver legal, feliz e com pessoas queridas lá. Isso não é amor, isso é interesse, até egoísmo da tua parte. Amor, não, tem uns irmãos chatos, tem uns caras esquisitos lá, né? Tem um monte de mala, ainda sem alça, mas são meus irmãos na fé, salvos como eu. E Jesus manda eu estar com eles. Isso é amor. E na perspectiva desse amor, de repente eu começo a enxergar o outro. Porque esse amor do sentimento só enxerga o próprio umbigo e pergunta o que é bom para mim. Agora o amor ágape não olha o próprio umbigo, ele olha o outro. E talvez o outro é esquisito porque ele tem a sua história. Todos nós aqui temos história. E nós somos moldados pela nossa caminhada de vida. Então, se tem alguém que você acha esquisito, conversa com essa pessoa. Ouça a história dela. E você vai ver que é uma pessoa, é um sobrevivente da sua história. Uma pessoa maravilhosa. E com a sua história foi moldado daquele jeito. Nós temos que aprender isso. Eu só conheço alguém quando eu conheço a história dessa pessoa. E eu só sou conhecido por alguém quando esse alguém conhece a minha história. História de vida. E amar é ouvir a história do outro. Então deixa eu te dar um desafio. As pessoas mais difíceis para você dentro da comunhão cristã é o teu maior desafio para você adquirir uma habilidade relacional, uma inteligência relacional. É ali que você tem que se esforçar. É ali que você tem que ir ao encontro, conversar. Porque é ali que você vai aprender, você vai crescer. Jesus diz: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Como é que é esse amor de Jesus? O que ele fez de mal para apanhar tanto? Ele sabe. O cara achou tudo de bom. E apanhou. Lá fora tem a imagem de uma coroa, né? Coroa de espinho e tal. Isso é amor. Então Jesus não ficou esperando reciprocidade, retorno do outro lado. Jesus simplesmente amou. Inclusive, por amar demais, não aguentaram ele. Por amar demais, ele pagou na cruz. Porque alguém que ama desse jeito é uma pedra no sapato dos demais. João 4, 7 a 21, vamos abrir. Desculpa, 1 João. Nós temos o Evangelho de João, temos a carta do João, temos o João Evangelho e o Joãozinho, a cartinha dele. Vamos abrir então 1 João, capítulo 4. João, ele é conhecido como o apóstolo do amor, é um tema predileto dele. Vocês já se deram por conta que ele é o único apóstolo que chegou até na cruz? Os outros baita macho? E o João estava lá com Maria e as mulheres ao pé da cruz. Interessante, né? Eu acho impressionante. E lá Jesus poderia resolver a situação da mãe dele. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Porque Maria estava sem marido, provavelmente já viúva, e o filho mais velho tinha que cuidar da mãe, né? Na época. Então vamos ler esse texto que João escreve. É um texto tão bonito que não precisa muita explicação. Então eu quero tentar ler ele assim, nós vamos entrar no texto já na leitura. Acompanhe na tua tradução, eu vou ler aqui na tradução do Almeida. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ah, que texto rico! Dá para tirar muita coisa daqui, desse texto. Quero chamar a atenção que no versículo 13, 14 e 15, principalmente 13 e 14, nós temos um texto trinitário. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo que habita entre nós. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Lembro da primeira palestra, Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade. Deus não é um Deus solitário, perdido no espaço. Deus é relacional e Ele nos cria para o relacionamento. E o Espírito Santo nos auxilia para que nós possamos caminhar dentro dessa metodologia de Deus. O método de Deus que é relacional, que é baseado no amor. Então, quem confessa Jesus Cristo vai ter esse perfil de vida. Uma comunidade que confessa Jesus Cristo é uma comunidade que ama. Se não ama, tem que perguntar se o Jesus que ela confessa é o da Bíblia, ou é um Jesus projetado segundo os seus interesses. Sabe qual é o principal argumento ateu que vem por parte da psicologia? É um argumento baseado nos arquétipos humanos. O que é um arquétipo, segundo Jung, da psicanálise? O arquétipo é aquilo que o ser humano projeta fora de si para preencher uma necessidade que ele tem. Qual é o argumento ateísta que está por trás? É que toda a religiosidade humana é uma projeção, é um arquétipo para suprir uma necessidade. Então não é que existe de fato. É uma necessidade do ser humano que faz projetar Deus. Respondam agora a esse argumento. Os vossos jovens estão na universidade ouvindo esse tipo de argumento. Ontem eu dei uma pista para responder a esse argumento. Lembra que eu falei de Jesus? Que ele veio de uma forma muito diferente do que nós esperávamos. Nós não teríamos arquitetado um Jesus nascendo na manjedoura e indo para uma cruz e morrendo na cruz. Portanto, Jesus Cristo não pode ter sido um arquétipo humano. Ele é Deus revelado. Só que, quando nós entendemos isso, o verdadeiro Deus revelado na Sagrada Escritura é Ele, porque Ele é muito fora do arquétipo humano. Também eu tenho que dizer que depois que nós passamos a crer em Jesus, nós começamos a dizer como Ele tem que ser. Aí nós começamos a jogar o nosso arquétipo para cima dele, começamos a criar um Jesus conforme a nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados a imago Dei, imagem e semelhança de Deus, como vimos na primeira palestra. E de repente nós começamos a imaginar como Deus tem que ser. Quando eu era criança, tinha a imagem de Jesus no meu quarto, os olhos dele que acompanhavam a gente. É terrível? Isso é cruel? Naqueles olhinhos dele só fazia assim, eu não sei como é que é uma dinâmica da arte, né? E eu lembro que uma vez eu fui assistir um
filme sobre Jesus, e Jesus ele era muito alegre naquele filme, muito brincalhão. E eu saí bravo. Jesus não pode ter sido assim. Jesus é mais sério. Porque o meu arquétipo de Jesus era seguro. Chicote na mão. Anda certo, senão... Entende como nós vamos projetando para Jesus o nosso arquétipo? Por que nós estudamos a Bíblia? Para que a gente possa descobrir o Jesus que está na Bíblia e não o Jesus que nós queremos. E o Jesus que está aqui, o Jesus revelado, é esse Jesus de amor que diz: ame uns aos outros. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Por favor, o texto diz: Deus é amor. O texto não está dizendo o amor é Deus. Cuidado. Eu posso divinizar a comunhão cristã. Eu sei que agora estou complicando um pouquinho aqui com o entendimento. O amor não é Deus. Uma pessoa sem Deus pode amar, mas esse amor não é Deus. Deus é amor. Se nós entregamos nossa vida para Ele, então esse perfil de Deus que ama vai nos alcançar, vai nos atingir. Porque Deus é amor. E a versículo 20 daí é aquela paulada que a gente leva de novo, né? Se alguém diz, ama a Deus e odeia, eu sei que vocês não têm esse problema de ódio, né? Ai, que ódio. Só Santa Catarina tem isso. Então, eu amo a Deus, mas desprezo o irmão, odeio o irmão, não quero estar entre os irmãos. Porque a minha fé é alimentada só na relação direta com Deus. Não, tem gente tão espiritual que até Deus tem nojo. Jesus tem nojo. Isso não está escrito lá, mas devia. Gente, essa relação com Deus que não leva para a comunhão, uma coisa está furada aí. Porque o mandamento é claro. Nós temos que amar a Deus de coração e ter a nossa espiritualidade com Ele, sim, mas isso não é dissociado da relação horizontal. Talvez a cruz é um bom sinal, relação vertical e relação horizontal. Não está dissociado disso. Por isso Deus manda e pede que amemos uns aos outros. Então essa questão de odiar, desprezar o outro, torna a pessoa que diz que ama Deus, que ama Jesus, torna essa pessoa mentirosa. Mas forte esse negócio aí. O João, eu gosto do apóstolo João, porque o João, assim, é muito amoroso. Mas quando ele dá uma paulada, é tipo aquela chinelada de amor, assim, que o pai dá, né? Não pode, né? Talvez a partir do ano que vem talvez possa. Mas aquela chinelada de amor assim que para educar, entende? Às vezes o João faz isso. E aqui é um texto que ele faz isso. Fala de amor, mas por isso que ama a Deus, mas odeia o irmão, mentiroso. Como é que tu pode amar a Deus a quem tu não vê, se não ama quem tu está vendo? É uma lógica interessante e bem provocativa para nós. Em suma, o amor de Deus ganha visibilidade no amor ao próximo. Não existe femômetro. Não tem como medir a fé de alguém. Seria legal se tivesse negócio para soprar, né? Hoje a minha fé está boa. Posso pregar. Né? Agora, não, hoje eu não vou pregar. Os pregadores sabem, né? Tem dias que a gente prega por obrigação, porque está na agenda, né? Mas graças a Deus que o Santo está por trás. Agora, entre aspas, existe um femômetro, uma visibilidade da fé. A visibilidade da fé está no amor ao próximo. Tá? Então você pode dizer que ama Jesus Cristo. E eu fico feliz quando você pronuncia que Jesus Cristo é o teu Senhor. Mas eu só posso ver nas tuas ações se de fato tu amas Jesus Cristo. Porque eu estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Estava sem roupa e me vestiste. Eu estava preso, me visitaste. Quando, Senhor?
quando fizesse um desses meus pequeninos. Gesto de amor. Lembra? Amor é ação, é visível. Não é só a palavra que diz eu te amo, meu irmão. É uma demonstração visível fazendo o que o outro precisa ser feito. Nesse sentido, uma palavra de exortação é uma palavra de amor. Se alguém está indo por um caminho de destruição e a gente tem que ir lá e adverti-lo por amor, é amor, porque é o melhor para ele. Então o amor ele se expressa de várias formas quando ele enxerga o outro e quer o melhor para o outro. E você se dá de si mesmo para o outro. Isso é o amor bíblico, o amor que Jesus pede de nós. Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ontem eu já mencionei, esse é o melhor conceito de humildade. Não ser menos do que o outro, mas fazer o outro ser mais que a gente. Olha que beleza! Honrando um ao outro, se alegrando com a existência do outro. Alegre-se que vocês têm um sistema organizado de grupos células, que vocês têm pessoas que oram por vocês, vocês têm os irmãos, os líderes, são perfeitos? Para mim eles são, porque eu só conheço eles final de semana de vez em quando. É só bonito o negócio aqui. Mas eu fico às vezes olhando para esse grupo e penso, se eu convivesse com eles, como é que seria? Primeiro que eles iam descobrir de mim, né? O que eu ia descobrir deles? Quanto mais próximo, mais a gente vai sabendo do outro e também dos defeitos do outro, das esquisitices do outro. Mas honrar o outro porque é alguém precioso do Senhor Jesus. Porque Deus colocou ele na minha vida. Isso é humildade. A verdadeira humildade se coloca com o outro. Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então, se tem uma dívida que a gente sempre vai ter, que a gente vai sempre ficar devendo, é amor ao outro. Então, assim, eu não quero que você saia daqui com consciência pesada. Eu quero que você saia daqui com a consciência bem pesada. Maldade, né? Por amor agora. Não é para ser, é só para a gente ser relembrado desse aspecto e sempre de novo ser relembrado. Será que eu amei o suficiente essa semana? Será que eu realmente estou correspondendo ao que Jesus espera de mim? Quem tem essa pergunta vai ser saudável. A gente vai viver uma tensão. A vida de crente é tenso, cara. Não é fácil ser crente, não. Porque o crente sempre está tenso entre o desejo de fazer a boa vontade de Deus e a incapacidade de fazê-lo. E a gente sempre está se perguntando e está naquela crise. Essa crise é saudável. Porque é sinal que você está pensando, está se ocupando, está preocupado com essas questões que Deus tem nos ensinado e quer colocar na prática. Vamos abrir Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não os dei a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. A liberdade que nós ganhamos em Jesus Cristo não é um oba-oba para fazer qualquer coisa. Eu sou livre. A gente canta muito sobre liberdade, né? É bacana, nós somos sim livres, salvos. Mas é uma liberdade que me prende. Agora eu estou falando de um paradoxo entre ser livre e ser preso. Duas coisas ao mesmo tempo. Duas coisas antagônicas ao mesmo tempo. Livre e preso. Nós somos livres e presos. Livres em Cristo Jesus para sermos servos uns dos outros. Somos livres para servir. Gente, isso é muito bacana, porque quando você não é livre, você é preso para ser servo de coisas que destroem a tua vida. Por exemplo, alguém dependente químico, ele é servo, ele é preso, ele é escravo daquela química. Quem é cristão também é preso, também é servo, também é escravo, mas do serviço ao próximo, do amor. Olha a diferença entre ser escravo de coisas que destroem e ser escravo servo daquilo que edifica a vida do ser humano. Então, vocês foram livres para serem servos. Verso 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o preceito da lei e o amor ao próximo.
Verso 15 tem um alerta, já citado ontem. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Muitas comunidades de fé, muito grupo célula termina por encrenca, não é assim? E muitas vezes desconfortos relacionais levam a terminar o grupo, porque estão se mordendo e se devorando, em vez de estarem se edificando. Então, isso aqui é um alerta. Agora, do verso 16 ao 22, nós temos as obras da carne. Vamos dar uma olhadinha ali, que interessante. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais sobre a lei. Ora, as obras da carne são. E agora preste como essas palavras que vão vir são palavras que destroem o relacionamento humano. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, benedices, glutonaria, deixa fora. Porque nós na semana estamos pecando em glutonaria aqui. Cara, a comida é boa aqui. Estou comendo bem, né? Pulamos essa partezinha, tá? Ontem eu falei para alguns que eu ia pregar sobre glutonaria hoje. Era para aproveitar ontem para comer bastante. Para comer menos, tá? E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Aqueles que vivem nesse perfil de vida não são salvos. Porque isso aqui é fruto direto de uma vida sem Deus. Não é porque eles praticam isso que não são salvos. É exatamente porque eles vivem sem Deus. E quem vive sem Deus vai ter esse código de conduta. Das coisas mais pesadas, como prostituição, impureza, lascívia, para outras coisas não tão às vezes evidentes, que são as facções, as rupturas. Então isso é o fruto de quem vive segundo o seu próprio jeito de viver. Agora, o fruto do Espírito, e olha que bonito agora para o relacionamento humano. O fruto do Espírito é o amor. Aliás, aqui é interessante que na tradução seria possível traduzir assim: o fruto do Espírito é o amor, 2 pontos. Porque está no singular, não são os frutos do Espírito. É um fruto só. E esse fruto se chama amor. Só existe um fruto do Espírito Santo. É o amor. 2 pontos. E o que vem depois descreve o amor. Então o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, que é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Interessante como o fruto do Espírito tem a ver com relacionamento. São frutos relacionais. Não dá aqui para explorar cada palavra, mas é um contexto relacional saudável. Mansidão, domínio próprio. Domínio próprio aqui é uma palavra no relacionamento humano. É quando você está com vontade de pular no pescoço do outro. Mas você tem domínio próprio. Dado por quem? É fruto de quem? Do Espírito. Eu tive um residente, o tio dele era muito espiritual. Na igreja dele, o cara entrava em êxtase espiritual, cheio do Espírito Santo, falava em línguas, profetizava. Mas na segunda-feira jogou um tijolo na cara do nosso residente e quebrou os dentes dele. Seu sobrinho. Eu disse, mas que espírito é esse? Que no domingo à noite leva o sujeito para êxtase e no outro dia não tem domínio próprio na relação com o seu sobrinho. Que espírito é esse? Pessoal, saber que o Espírito Santo está entre nós não é nas coisas espetaculares. Porque com técnicas de hipnose dá para fazer as mesmas coisas. E o diabo também faz as mesmas coisas se ele quiser. Por isso eu digo que tem muito espírito nas igrejas. A pergunta é se é o santo. Porque o Espírito Santo é fruto do amor.
É enxergar o outro. Não só se satisfazer pessoalmente, mas enxergar o outro. E onde não tem essas questões aqui, bem descritas como amor, alguma coisa está errada. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aonde tem provocação, onde tem vanglória, onde tem competição espiritual, para ver quem é mais espiritual, não é o Espírito Santo, não é humildade, mas é o espírito humano, senão, talvez o próprio espírito diabólico. Ambos, obras da carne e fruto do Espírito, são relacionais. Qualquer dom dado por Deus só será benéfico se for precedido pelo fruto do Espírito. Caso contrário, será usado para competir em espiritualidade. Quem aqui não enxerga a palavra usado, vai para o oftalmologista, está escrito usado ali. Repetimos. Qualquer dom dado por Deus, os dons espirituais que são dados para serviço, só serão benéficos se forem precedidos pelo fruto do Espírito. Caso contrário, será usado para competir em espiritualidade. Uma vez, pregando numa igreja de cunho pentecostal, para mais de 400 líderes, eu saí com a seguinte frase: irmãos, eu peço a Deus que eu nunca precise orar em línguas. Pensa no silêncio. Sabe, aquele jeito de ser um pouquinho mais, né? A Vera queria se sentir abaixo do banco. Cara, aquilo deu um silêncio que até eu me assustei. Se não tiver amor. Aí deu assim. Então nós podemos orar em línguas. Deus manda o dom, quem sou eu fazer que não? Mas se não tiver amor, vai ser veneno. Está entendendo? Os dons sem amor, eles são competitivos. Porque quem tem certos dons acha que está mais acima. Estou louco para usar um exemplo, mas não vou usar. Depois vocês, né? Estão me coçando aqui. Os que estão mais em cima se acham espirituais. E os que daí não são agraciados por certos dons se acham desnecessários. Não. Todos nós estamos agraciados por... Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Dom dado por Deus não é teu, não. Tu não tem dons. Tu não é proprietário do dom. O dom é de Deus. Sabe de quem é o dom? É da comunidade. Cara, isso é muito sério. Porque se tu ficar de braço cruzado, segurando o dom que Deus te presenteou ali, te deu como responsabilidade, quem vai ter prejuízo é a comunidade de fé. O dom é feito para ter o exercício do serviço entre os irmãos. E o dom não é para ser visto, é para ser visto. Ficou bom, né? Você tem que anotar. Dom não é para ser visto, é para ser visto. E é precedido pelo amor. Quem ama vai servir. Então essa pergunta que muitos têm aí: qual é meu dom? Qual é meu dom? Qual é meu dom? Enquanto eu não sei, eu não trabalho. Enquanto eu não sei, eu não faço nada. O dia que Deus dizer o que é para mim fazer, eu faço. Vai fazer coisa alguma. Começa. E ao fazer, Deus vai mostrando tuas capacidades, teus dons, talentos, ou como queira chamar. Mas é a serviço ao próximo, é a ação de amor. Vocês já viram que tem um risquinho aqui, né? Já deu uma certa esperança que eu logo vou parar. 1 Tessalonicenses 12, 3:12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vida do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Olha que bacana, que faça aumentar o amor de vocês. Então, se é para a gente crescer em algo, é no amor. Se é para a gente ter algo aumentado em nós, é o amor. Pessoal, tem um lance de comunicação que é muito interessante. Quem faz qualquer faculdade nas humanas deve conhecer isso aqui. Que na comunicação, 7% é dito pelas palavras, 38% no tom de voz, 45% linguagem corporal. Muita encrenca nas famílias e dentro do mundo cristão, dentro da comunidade cristã, acontece por não saber disso aqui. Você vai para um grupo célula, alguém te olhou assim, pronto, encrenca está feita.
O outro não disse nada, você não disse nada, mas se comunicaram de uma forma terrível. Então a comunicação corporal tem muito peso. Se eu ficasse aqui falando, só apenas falando, vocês já teriam saído. Então, muitas coisas que a gente diz está no tom de voz e está no corpo. Né? Imagina você, mulher, chegar para o teu marido e dizer, tu me ama? De novo essa pergunta? Quantas vezes eu tenho que dizer que eu te amo? Como é que você se sente, mulher? Mas se a tua esposa perguntar, se você mulher perguntar, querido, tu me amas? Sua boquinha. Tu sabe que eu não te amo. O tom de voz disse uma coisa, as palavras disseram outra. Da primeira vez, as palavras disseram uma coisa certa e o tom disse a coisa errada. Então, nós temos muito da comunicação corporal. E essa frase aqui, ela me impactou quando eu vi ela nesse preparo para as palestras. A linguagem corporal do corpo de Cristo é a qualidade de sua comunicação. Essa você tem que anotar. O que eu falei? Ah, vocês estão ligados. Foi de propósito. Vamos lá, então, de novo. A linguagem corporal do corpo de Cristo é a qualidade da sua comunhão. Essa frase você tem que memorizar, tem que anotar. Por quê? Porque tudo que nós anunciamos do amor e da graça de Deus, que nós falamos, verbalizamos, é uma informação que chega nos ouvidos das pessoas. Mas a Bíblia que essas pessoas vão ler, a leitura que elas vão fazer, aquilo que elas vão perceber está na qualidade da comunhão. Na qualidade da comunhão entre os cristãos. Vamos exemplificar. Você tem um grupo célula. Vem uma pessoa pela primeira vez. Houve uma boa palavra explicada. Espero que tenha uma boa palavra explicada. Um aprofundamento bíblico, uma mensagem, algo bem dito. Mas a pessoa que chegou lá, ela está observando tudo. E ela vai saber se aquilo que é dito é coerente com aquilo que é vivido no grupo. E se ela não entendeu muita coisa naquela hora, ela entendeu que é um grupo amoroso. É um grupo bacana. Ela gostou de estar no grupo. A próxima vez ela volta não para ouvir a palavra de Deus. Ainda é complicado para ela, mas porque ela quer estar com essas pessoas. E ali o Evangelho vai chegando no coração. Agora imagina, uma boa palavra de Deus explicada, ela chega lá e já tem gente se olhando de lado, já tem umas luzes, já tem um clima pesado, já tem aquela coisa assim. A palavra pode ser muito boa, mas Deus teria que fazer trabalho dobrado para evangelizar essa pessoa. Porque ela iria achar muito estranho o que está acontecendo ali. Por isso, a linguagem corporal do corpo de Cristo é a qualidade da sua comunhão, dos relacionamentos. Vocês querem testemunhar Jesus Cristo? Amem-se uns aos outros. E aí aquilo que vai ser falado, ensinado, anunciado, vai ter um chão fértil. Amem-se uns aos outros. É o primeiro caminho para o evangelismo. Okay? Não entendo que eu estou dizendo que é só se amar e não evangelizar. Tem que falar de Jesus para as pessoas. Mas para você ter autoridade, ela precisa perceber que existe um grupo que se ama. Por isso esse mandamento Jesus deu: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. Vamos orar? Podemos nos colocar de pé? Daí eu vou sentar, já que vocês... Eu ainda quero descobrir quem inventou que o pregador tem que ficar em pé, né? Vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu grande amor para conosco. E dá, Senhor, com que esse teu amor que nos atinge existencialmente, que esse amor, Senhor, possa ser refletido na nossa vida de uma forma muito prática nos nossos gestos, na nossa atitude para com o outro que tu colocas na nossa presença. Obrigado, Deus, que o outro é uma dádiva, um presente teu para a nossa vida. Dá, Senhor, que a gente possa perceber esse teu presente e que a gente possa reconhecer em cada um a bênção de ser a dádiva dada por ti. Dá com que o amor entre nós aumente, Senhor, a partir do amor que vem de ti. E pedimos assim que tu nos abençoes. Que tu abençoes, Senhor, os nossos relacionamentos. Dá-nos, Senhor, essa capacidade relacional.
Dá-nos, Senhor, essa habilidade relacional para que possamos viver conforme a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor. Tantas vezes, quando nós cometemos erros, pecados, onde nós nos afastamos das pessoas, perdoa, Senhor, que os nossos sentimentos são sentimentos de raiva, de indignação, de ódio. Queira nos perdoar, nos purificar. Dá-nos, Senhor, a boa motivação, a boa vontade de ir ao encontro das pessoas conforme Tu amas a cada uma. Dá com que o Teu amor seja refletido no amor nosso ao próximo. Pedimos assim, ó Deus, que nesse dia de comunhão, Tu continue nos abençoando e nos guardando. Amém.